maravilha! Bom saber, bom, prazer enorme. Gente, que essa mulherada aqui incrível, que orgulho. Realmente maravilhoso. Vamos lá, então, né, para o nosso painel. Bom, realmente um prazer enorme fazer parte do Fórum Internacional de Equidade Racial e Empresarial, promovido aqui pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade, né? Eu sou Simone Bianchi, especialista em diversidade e inclusão e conselheira da iniciativa. E gostaria de começar apresentando quem estará comigo aqui hoje nesse evento, né? Sejam bem-vindas, ainda por chegar, Eunice Prudente, secretária municipal de Justiça, mas já aqui Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360, Sara Santos, gerente de pesquisa e engenharia para a América Latina da Kimberly-Clark, Silvana da Silva, procuradora do Trabalho, Rio de Janeiro, Georgette Lemos, pesquisadora, palestrante, consultora organizacional. Acho que todas, né? Aqui. Bom, a temática do nosso painel hoje gira em torno do projeto de lei da deputada federal Tabata Amaral, apresentado este ano, que propõe uma cota de 30% de vagas para mulheres em conselhos administrativos. O texto estabelece ainda que, dentro das vagas reservadas às mulheres, pelo menos 15% devem ser preenchidas por mulheres negras, lésbicas, bissexuais, transexuais ou intersexuais e mulheres com deficiência. Entre as justificativas apontadas pela deputada está a falta de representatividade, que nós sabemos, né, no mundo corporativo. Ela diz, bem assim, no texto do projeto, vamos lá, atualmente, nas 100 maiores companhias listadas na B3, apenas 10% dos assentos em conselhos de administração são ocupados por mulheres. Com o intuito de endereçar a questão, esse projeto de lei tem por objetivo esclarecer e estabelecer reserva obrigatória de 30% de participação de mulheres nos conselhos de administração de companhias abertas brasileiras. Bom, de fato, já sabemos que há uma relação, não é mesmo, positiva entre diversidade e performance financeira. Isso não é a Simone dizendo, grandes consultorias globais, locais, internacionais falam e dão conta desse assunto. Porém, as mulheres continuam sendo as menos representadas no mundo corporativo, apesar de serem as que mais entram e saem das universidades, não é mesmo? Segundo o Instituto Ethos, se fizermos o recorte racial, chegamos ao dado de que apenas 0,% das mulheres negras ocupam posições executivas nas organizações. Segundo Rachel Maia, uma das únicas e poucas negras em conselho de administração no Brasil, se uma empresa elabora produtos e serviços para homens, mulheres, pessoas brancas, pessoas negras, precisam ter em seus conselhos de administração a representação dessas pessoas em suas decisões e definições estratégicas. Temos visto já iniciar movimentos para maior expansão de mulheres em conselho. Mais especificamente, eu destaco aqui a criação recente do Conselheira 101, que é um programa de formação e incentivo à presença de mulheres negras nos conselhos de administração, e que já está em sua segunda turma, já tendo formado 37 mulheres negras, tendo como fundadoras do movimento mulheres potentes como Lisiane Lemos, Jandaraci Araújo, dentre muitas outras. Bom, segundo Lisiane, esse apoio de inclusão de mulheres negras em conselhos precisa ser feito de acordo com a realidade das mulheres negras, brancas e de outros grupos minoritários. O passo mais importante é prepará-las para ascender e, por fim, chegar a posições de diretoria e aos conselhos de administração nas empresas. Segundo Patrícia Garrido, que é uma das executivas formadas já pelo projeto, os conselhos ainda são ambientes muito homogêneos, por isso faltam pontos de vista para trazer robustez às estratégias. A maior variedade de perfis é essencial para que as empresas consigam dar conta da complexidade atual. Bom, Eu não escuto. Acho que ficou mudo. De repente, todo mundo ficou mudo. Também não ouço, Simone. Voltando aqui.
Estão me ouvindo Sim, agora? ouvindo. Perfeito. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu estava comentando que, como disse Viola Davis ao vencer o Emmy de melhor atriz dramática em 2015, sendo a primeira mulher negra a conquistar esse prêmio, ela diz o seguinte: a única coisa que separa as mulheres negras de qualquer outra pessoa é a oportunidade. E ela adiciona: você não pode ganhar um Emmy por papéis que simplesmente não existem. De posse dessas reflexões e provocações, eu gostaria agora de abrir para as perguntas direcionadas a vocês, nossas convidadas. Então, eu vou começar aqui com a queridíssima Silvana da Silva. Se você puder comentar, por favor, Silvana, aqui para a gente, em sua opinião, por que esse projeto é necessário? Bom, esse projeto, né, de lei de inclusão, ele vai ao encontro do que a legislação pátria estabelece, à luz do Estatuto da Igualdade Racial, né? Ele se traduz numa ação afirmativa, tal qual a lei de cotas. Sendo que, nesse projeto, acho que mais relevante ainda porque ele promove diretamente a empregabilidade, né? E nos postos de gestão e de mando, onde a população negra, em especial as mulheres, por conta da transversalidade de grupos vulneráveis, né, seja pelo gênero e pela raça, ela vai se promover, né? Vai galgar postos na sociedade, vai galgar representação, representatividade, vai galgar voz, né? Então, eu acho de extrema relevância. Isso vai ao encontro também da atuação do Ministério Público do Trabalho, com projeto de inclusão de jovens negros e negras no mercado de trabalho, que visa também a postos de mando de gestão nas empresas em determinados segmentos, por conta dos braços que temos. Mas é relevante, é importante e necessário para a sociedade, por conta do racismo estrutural que a sociedade vivencia, do racismo institucional, né, seja nos postos e instituições privadas quanto governamentais. Aí, governamentais, a gente pode citar em postos onde a ascensão se dá por, digamos, cargos de comissionados, né, que tem a indicação. A gente vê poucos negros, e também as ascensões dentro das carreiras públicas também. Né, em linhas gerais, assim, a gente considera esse um passo importante para o governo como uma ação afirmativa. Muito obrigada, Silvana, por seus comentários. Queria pedir também, a Eunice já está aqui conosco, certo? Deixa eu olhar aqui. Sim, já está aqui. Eunice, tudo bem com você? Tudo bem, muito honrada em participar desse evento. Cumprimento aqui a Simone Bianchi e todas, né, as participantes, viu? Muito obrigada. Muito obrigada a você por estar aqui conosco. Eunice, me conta o que você acha. Eu gostaria que você pudesse comentar o seguinte: você acredita que as cotas são um caminho de intervenção e proposição de mudança de comportamentos nas empresas? Ah, com certeza. A Constituição Brasileira de 88, ela é inclusiva, ela adveio da luta dos movimentos sociais contra a ditadura. É com ela, é sob a égide dela, que a sociedade civil cresceu, se desenvolveu, desde aquele momento em que movimentos sociais se encontraram. Aí temos, né, o movimento negro, o movimento dos trabalhadores, as feministas, o movimento das pessoas com deficiência e outros, né? Eles se encontraram e promoveram, criaram pautas em comum para redigir documentos, para manifestações públicas, participaram da Constituinte. Então, esta Constituição ela é inclusiva. A partir daí, além da conquista de medidas políticas punitivistas, como é o caso de considerar crime a discriminação racial, ela chama a atenção para caminhos
pacíficos, legais, contra o racismo, contra o sexismo, contra a desigualdade socioeconômica, ela nos fornece os caminhos. Então, muito importante que os governos, o governo brasileiro, imediatamente comece a levar muito a sério as políticas de ações afirmativas. Ela é compromisso do governo brasileiro com a ONU desde 1969, quando foi assinada e ratificada aquela convenção contra todas as formas de discriminação racial. Depois, no início do século XXI, em Durban, né, há aquele encontro onde os movimentos do Brasil sociais também estiveram presentes, mais compromissos, e como acertadamente a Silvana se referiu ao Estatuto da Igualdade Racial, que vem em seguida. E aí já se chama a atenção para o negro trabalhador. Então, o negro no Brasil, por exemplo, foi escravizado, depois é o primeiro trabalhador, mas o primeiro desempregado. E a mulher negra. E as mulheres no mundo do trabalho. Como temos sido tratadas, a ponto de o empregado doméstico, que a gente coloca no masculino, mas, na verdade, são as empregadas domésticas, serem submetidas a uma servidão, uma vez que somente lhes foram conferidos os direitos trabalhistas a partir dessa Constituição de 1988. Isso é muito sério, porque nós, mulheres, no Brasil, há muito, né, somos provedoras das nossas famílias. Então, a questão da mulher no trabalho, a questão de uma equidade racial, empresarial, fundamentais. E essa Constituição inovadora tem um artigo 70, que chama os empreendedores econômicos e financeiros a colaborar com a justiça social. O empresariado brasileiro não vai ficar mais pobre, não vai ter prejuízo, muito pelo contrário. Vai participar de uma sociedade capitalista de qualidade, com qualidade de vida, como observamos em outros povos do mundo. Não faz sentido uma sociedade com a produção nos níveis do Brasil manter ou ter pessoas em estado de miserabilidade. Então, este fórum que se volta para uma equidade racial empresarial chama a atenção do empresariado brasileiro a um compromisso constitucional. Então, eu me sinto muito honrada em poder estar nessa mesa, em ouvi-las, em aprender, porque vou correndo, levar em todos os lugares em que eu estiver, com quais boas práticas é não a qualquer forma de discriminação. E é a pauta do empresariado brasileiro nesse momento. Não podemos perder de vista, não deixe escapar. Muito bom, Eunice, muito bom. Muito obrigada por suas considerações. Margarete, queria te fazer agora uma pergunta, que é a seguinte. Quando nós pensamos sobre os percentuais propostos no projeto de lei apresentado, você acredita que eles são adequados, que eles são viáveis, que eles são possíveis? Sim, acho que sim. O cálculo, primeiro que a gente tem como base algumas pesquisas, né? Se você for olhar globalmente, tem muitos países que já avançaram, né, na cota obrigatória para mulheres em conselhos, né? Se você for olhar, as taxas são muito semelhantes. A gente tem ali 30%, no máximo 40%, com países mais ousados, e muitos começaram, tem países como Noruega, desde 2013, né? Então, é importante, eu gosto de dados e fatos, costumo dizer que dados e fatos são as melhores ferramentas para destruir barreiras, muitas vezes culturais, estereótipos e viés. Então, eu estou sempre, meu arsenal de ferramentas são dados e fatos, né? Então, eu gosto de trazer, porque assim, a gente já tem isso realizado em outros países, é lógico que com uma ambiência muito diferente dessa que nós acabamos aqui de ouvir, né, de justiça social do nosso país, de inequidade, de racismo institucional,
preconceito velado, que são características muito brasileiras, né? Mas a gente tem já experimentos de como isso tem se traduzido em elevação e resultados mostrando que não é só um imperativo moral, a equidade de gênero também no conselho e na liderança, um imperativo ético e legal, né, como a Silvana mostrou, e a gente está vendo aqui esse impacto diretamente, mas é um imperativo econômico, né, Simone? Como você disse, não faltam pesquisas globais, de consultorias globais, organismos multilaterais, mostrando que nós estamos falando de mais produtividade, de mais lucratividade, de melhor reputação, inovação, disrupção, atração de talentos. Então, assim, está comprovado, e 30% tem sido também um dado de pesquisas, tanto de ONU como Harvard Business Review, mostrando alguns dados e artigos, de que menos do que 30% de um público minorizado numa reunião composta majoritariamente por homens, não adianta, porque a gente pode estar lá presente fisicamente, mas a gente não consegue falar, né? Eu, inclusive, esses meus lambilambes aqui, eu pus aqui, é real, não é fictício, está falando lugar de mulher onde ela quiser, respeito não tem cor. Eu costumo dizer, eu entro muito em reuniões com alta liderança, CEOs, homens, e muitas vezes me deixam falar. Então, se não me deixarem falar nada, meu recado ele está dado aqui. É por isso que está esses... Porque é isso, quando a gente tem uma mulher e 15, 20 homens líderes, a gente também não consegue falar. Então, é necessário esse equilíbrio de, no mínimo, 30%, e depois a gente pode ir avançando, né? Eu diria que o ideal, você não me perguntou, mas eu vou complementar, o ideal seria a gente não ter que ter uma regulação externa, esse é o ideal. Mas no nosso país, né, desculpa se eu ando meio desanimada, a gente não consegue trabalhar, poucas vezes conseguimos trabalhar com condições ideais, né? O ideal, e o que eu tenho trabalhado fortemente, são quase 100 empresas do Movimento Mulher, quase 50 empresas são clientes da minha consultoria em diversidade. Eu tenho trabalhado no intuito delas se autorregularem. Gostaria que tivesse uma autorregulação do mercado, forçada por todos os stakeholders, entendeu, Simone? Porque o cliente está buscando empresas inclusivas para comprar, porque o colaborador quer uma empresa inclusiva e justa para trabalhar, a sociedade, os fornecedores, a gente tem muitos projetos em cadeia de valor, né, influenciando aí a cadeia, e os principais acionistas, né, a gente vê Goldman Sachs determinando, Nasdaq, B3, BlackRock, então, assim, seria um caminho sem volta, mas o que eu vejo, e eu estou falando que eu ando refletindo e flexibilizando minhas crenças, é que talvez essa autorregulação ela não venha no timing necessário, entendeu? Eu vejo, primeiro, que eu tenho o privilégio de trabalhar com empresas, né? E Kimberly também é uma associada, né, Sara? E eu sei, genuinamente comprometidas com o tema, elas são benchmark, essas empresas, no tema, aquelas que não só falam que são diversas e inclusivas, mas são genuinamente, com políticas, com práticas, com estrutura. Mas esse grupo que eu trabalho, ele é a nata da pirâmide corporativa brasileira, né? E, portanto, para a gente impulsionar todas as outras que ainda nem colocam esse assunto em pauta, ou continuam com debates persistentes, né, de mitos corporativos, como a questão da diversidade antagônica à meritocracia, né? Não dá para ter mulher, ter negros e pessoas com deficiência e ter talentos. Na verdade, nós queremos talentos, continuamos querendo talentos, só que agora talentos plurais, né? Então, muitas ainda estão presas nesse conjunto de estereótipos e mitos. E talvez a ferramenta mais eficaz para isso seja mesmo, né, essa cota e esse projeto de lei. Eu vou te dizer que eu vim elaborando e modificando. Eu queria muito que as próprias empresas pudessem se autorregular, né, e chegar lá, mas talvez a velocidade... Eu estou com uma netinha agora de 1 ano, eu sempre olho para ela e falo, puxa vida, queria muito que ela entrasse no mercado de trabalho e fosse valorizada e tivesse as oportunidades equitativas pela performance dela e que o gênero não atrapalhasse, né, nessa evolução. Então, para ela, sei lá, se com 25, 20 ela vai entrar no mercado, a gente não tem tempo, né? Conforme os dados aí do Fórum de Igualdade Mundial, a gente teria aí, sei lá, quase 95 anos, 100 anos, se fizéssemos políticas intencionais, afirmativas. É muito tempo, né, Simone? Então, essa é a minha posição aqui sobre o tema. Obrigada. Obrigada, Margarida. Prazer imenso estar com vocês. Gostoso. Não, sem realmente questões intencionais, afirmativas, a gente não vai avançar,
não vai avançar. E eu sou até cética de dizer que os dados que estão colocados nessa quantidade de anos, ainda que seja para frente, tão pouco, né? Tão pouco. Então, realmente, a gente vê a necessidade de algo que vá pressionar um pouco mais. E aí, você se referiu a Sara, eu também vou. Sara, agora eu estou curiosa para ouvir você, para saber como você acredita que esse tema vai ser recebido pelas empresas. Olha, primeiro, uma honra estar aqui. Eu li um pouco da biografia de vocês, gente, antes de entrar. Eu falei, meu Deus, que mulheres potentes. Que honra estar aqui e fazer parte. E obrigada pelas palavras, Margarete. Acho que super em linha com o que você falou. Por exemplo, eu estou na Kimberly-Clark e estou no mundo corporativo há 18 anos, gente, há 18 anos na Kimberly. Então, tive a sorte, como a Margarete comentou, de estar numa empresa extremamente comprometida, onde valores, onde a responsabilidade, o cuidado estão ali sempre presente. Então, eu, como mulher negra, eu tive a oportunidade de estar no ambiente onde eu pude me desenvolver, onde eu pude crescer, onde eu pude ser eu mesma, mas a gente sabe que isso não é a realidade geral. E mesmo estando numa empresa onde eu pude me desenvolver e de forma tão positiva, eu acho que a gente está no momento de disrupção. Eu sou uma profissional de inovação, então, para o profissional de inovação, o ápice que se pode ter é um momento de disrupção, né? A internet é um exemplo, a telefonia móvel são exemplos bem explícitos disso. É quando você tem uma mudança onde não dá para voltar, você percebe que realmente mudou. E eu conto para vocês que há pouco mais de um ano, nós tivemos uma chamada do nosso CEO, e isso foi logo depois do que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, e a pauta era inclusão e diversidade. E a chamada era para ter uma conversa, era uma pauta global, onde todo mundo poderia participar, eu me inscrevi, e vou ser muito honesta, eu me inscrevi, mas com a expectativa de que nós teríamos uma sessão, como nós estamos acostumados no mundo corporativo, o nosso CEO reforçando os nossos valores, acolhendo as pessoas no momento que estava difícil no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente também teve situações nessa mesma época, mas eu não estava preparada. Eu não estava preparada para aquele momento, porque quando eu entrei nessa chamada, nessa conferência com o nosso CEO, o que eu encontrei foram colegas não só americanos, colegas de outros países, negros, latinos, e falando das experiências deles como pessoas diversas, de uma forma muito aberta. Gente, eu não choro à toa. E naquele momento, naquela conferência, ainda bem que eu estava em casa, estava de home office, eu chorei muito, e eu nem entendia por que eu estava chorando. Eu nem entendi o que estava acontecendo ali. E só depois de alguma reflexão, eu entendi o que aconteceu. Aquilo me tocou, porque eu estava numa conferência com o nosso CEO, de colegas expondo coisas que eu me conectei profundamente, que eu como mulher negra, nós vivemos isso no dia a dia, mas a gente põe numa caixinha, porque você não fala dessas coisas no mundo corporativo, certo? E ali eu estava vendo aquilo sendo explicitado, e aquilo foi muito forte para mim, óbvio que me tocou, e eu acho que o segundo motivo que me tocou tanto é porque, como uma boa pessoa, uma boa profissional de inovação, eu estava vendo ao vivo um momento de disrupção, porque eu percebi que depois daquilo, não dá para voltar, não dá para ser diferente. E foi na voz do nosso CEO que ele falou, quando a gente percebe que os nossos colegas, que os nossos consumidores estão sendo afetados pelo racismo, é nossa obrigação usar a nossa força para construir um mundo melhor, um caminho melhor, porque as corporações têm uma força tremenda, né? Eu trabalho numa companhia que está presente em mais de 175 países. Então, eu tenho uma visão do poder transformacional que uma organização tem. Então, eu acho que é o momento das empresas assumirem essa responsabilidade,
pelo poder que elas têm de transformar, e que não seja só essas empresas, como a Margarete citou, que sejam só essa nata, e que a gente possa expandir isso cada vez mais. É isso. Uau, que gostoso ouvir você, Sara, e constatar que empresas, né, como a sua e muitas outras seguramente vão abraçar e vão trazer esse tema para dentro e vão causar a disrupção que você comenta, e disso que a gente precisa, né? Os talentos estão aí, e eles, como disse a Margarete também, eles precisam de um corpício, né? Reinaldo Bugarelli sempre fala assim, eles não vivem numa ideia, num campo que não seja um campo físico, né? Então, de fato, a gente precisa considerar. Queria ouvir agora a nossa queridíssima Georgette. Georgette, você acha que esse projeto de lei deve ou pode, né, ser visto como uma tendência a ser seguida pelo mercado de uma forma ampla? Boa tarde a todas. Muito feliz de poder participar com vocês e eu estou emocionada, porque quando a gente vê, escuta, melhor dizendo, falas tão potentes, tão fundamentadas e com a força de que vai dar certo, você se renova também, né? Então, você me perguntou se esse projeto pode impactar as empresas. Eu digo que a geração millennials, que acho que faz parte aí a nossa Sara, né? Acho que é Sara, né? A Sara Santos, eu acho que ela deve ser, porque ela falou em disrupção, e ela também, a nossa querida Silvana, também tem cara de ser millennials. Então, eu acredito que o impacto está vindo graças a essa mudança de modelo mental que pessoas jovens, tanto pela faixa etária quanto pela própria mente, porque, por exemplo, eu sou uma perennials, então eu não sou da geração millennials, mas eu sou uma perennials. Então, eu acho que pessoas com um modelo mental disruptivo, abertas para a disrupção, essas pessoas é que vão fazer efetivamente essa mudança acontecer. Porque existem alguns maus hábitos no ser humano em geral, e quando as pessoas são informadas de que devem cumprir uma lei, e a lei normalmente é para atender questões óbvias, então tem que cumprir a lei. Mas parece que essa provocação ela consegue um efeito contrário. Cumprir para quê? Existe monitoramento? Existe punição? Eu devo me comprometer? Eu quero me comprometer? Hoje, na minha percepção, acho que o acesso à informação ele está universal, a tempo, a hora e à vontade das pessoas. Diferentemente da minha geração, eu já estou no mundo corporativo, eu trabalho há 50 anos que eu trabalho. Então, vocês imaginem, lá atrás, há 50 anos, na minha primeira entrada numa empresa que foi uma multinacional, eu ouvi do gerente geral dessa multinacional ele dizer que eu não poderia ser admitida porque eu era negra e naquela empresa não haviam negros. Bom, hoje, inteligentemente, nenhum gerente, nenhum líder falaria isso, porque ele sabe que a discriminação, o racismo seria facilmente denunciado, né? Hoje nós temos recursos da tecnologia na palma da mão e nós não vamos mais tolerar esse tipo de afronta. Mas imagine naquela época. Então, eu aprendi que algumas estratégias, algumas táticas são necessárias e conhecer o momento propício de aplicar uma determinada estratégia, de uma determinada tática, eu acho que é vital. E a nossa questão, a eliminação do comportamento e das atitudes racistas, discriminatórias, não vou só me referir à questão da pessoa preta, parda, dos negros no Brasil, mas todos aqueles que são eleitos para ficarem de lado nessa história. Então, eu vejo o seguinte,
nós temos força hoje, nós temos leis que são ótimas, são boas. Muitas pessoas ainda não conhecem essas leis. Então, nós temos a oportunidade do saber na palma da mão. Nós queremos, aí é atitude. E pela minha observação e convivência com empresas, com organizações de todos os segmentos e tamanhos, eu percebo que nós estamos também tendo uma mudança na vontade, na atitude dos CEOs. E a mudança tem que ser de cima para baixo. Então, graças a essa mudança das pessoas que detêm o poder nas organizações, mais a animação da força de trabalho que está ingressando agora, que detém a informação, que é a nova geração, eu acho que esse encontro, essa convergência geracional entre aqueles que estão no poder e que ainda são de gerações passadas, como 1, 2, 3, a minha geração. E os que estão ingressando agora, nós temos que provocar esse encontro para que haja essa complementação de saberes, de vontades, e que as pessoas percebam que elas vão sair do poder. Quem vai assumir são as pessoas mais jovens. E que legado nós, mais anteriores, estamos deixando para essas futuras gerações? Eu me envergonho do legado da minha geração, mas eu não fico assentada na vergonha. Eu acho que, na medida em que nenhum de nós aqui, nós não temos culpa do status quo, não fomos nós que inventamos esta situação, mas na medida em que nós temos o conhecimento e ferramentas, como as ações afirmativas, nós podemos, sim, identificar a nossa responsabilidade, interpretar essa oportunidade de evolução para outras pessoas, também fazendo com que reflitam suas responsabilidades, e aí sim, chegar a algum denominador comum, alguma convergência satisfatória. Em 2012, eu estou concluindo aqui, em 2012 eu estive com a ministra Luísa Barros. Para mim ela é ministra porque é uma pessoa com aquele saber, ela é eterna. Eu fui várias vezes conversar com ela em Brasília e ela me perguntou, porque ela era uma pessoa muito humilde, simples. Ela falou: Georgette, como é que nós podemos fazer para envolver as empresas? Porque o sonho dela não era ter somente a legislação para ser aplicada nos órgãos públicos, era também sensibilizar o que a nossa colega antecessora Margarete falou, da autorregulação, né, do autodesenvolvimento, do autoprovimento vindo das organizações. Ela queria saber, bom, qual é a estratégia que se adota? E eu falei para ela, é a mesma que temos que adotar para a totalidade da sociedade. Então, as empresas são apenas um reflexo do ambiente externo. E, infelizmente, reflexo do poder de cima para baixo. Então, a empresa é apenas uma instituição e ela, às vezes, ela quer avançar, mas o seu exterior mostra ainda um comportamento diferente. Mas nós temos que resistir. Então, eu parabenizo a todos vocês, parabenizo muito o Rafael Vicente, que é da nova geração, e vamos em frente, já falei demais. Nós vamos conseguir, sim. Sim, sim, Georgette, super obrigada. Bom, vamos aqui concluindo o nosso painel, bem rapidinho, né? Eu quero fazer uma última consideração pedindo para vocês, bem rapidinho, a gente tem pouquíssimo tempo. Eu tenho 2 filhas negras. Elas têm 11 e 8 anos, a Nina e a Melissa. Que mundo elas vão encontrar a partir das ações que, como disse a Georgette, nós vamos implementar hoje? Hoje, cada um do seu ponto de privilégio, mas considerando a proposta, o projeto de lei, né? Considerando ações como Conselheira 101 e tantas outras ações que estão sendo colocadas em práticas pelas empresas para diminuir a desigualdade, que a gente já sabe não beneficia a ninguém, nem mesmo quem está em posição de privilégio,
As pessoas que estão em comando, o que elas vão fazer para deixar, como também disse a Georgette, um legado? Então, eu quero fazer uma pergunta final para vocês aqui. Que impacto vai ter na netinha da Margarete, na vida das minhas 2 filhas, quando elas estiverem em condições de entrar no mercado de trabalho, essa ação que hoje está sendo colocada em pauta como projeto de lei? Rapidinho, cada uma de vocês. Queria começar aqui pela Eunice, por favor. Bem rapidinho. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade aqui de poder falar. Eu estou esperançosa, eu acredito, né, em todas essas providências, acredito nas boas práticas, acredito na prática de compliance, estou acreditando nesse empresariado brasileiro, né, porque neste momento de crise, enquanto gestora pública, sou testemunha das doações. Só que a crise, estamos chegando no final. Agora as pessoas precisarão de oportunidade de emprego, de ensino mesmo para se inserir, né, no mercado de trabalho e tratamento igualitário. O impacto de práticas raciais na vida das pessoas é muito triste, é injusto, é muito grave. Então, eu estou esperançosa, eu tenho certeza, né, que essa crise, a crise sanitária já estamos vencendo, mas vamos vencer a outra crise, que é o Brasil do bem-estar para todos. E o empresariado brasileiro tem esse compromisso. Eu estou acreditando que há mudanças, né, que vamos, sim, dar os passos necessários ao desenvolvimento sustentável. Beijo grande, muito grata por essa oportunidade. Obrigada, Eunice. Silvana, o que você acha sobre tudo isso? Bom, Simone, antes de mais nada, eu quero agradecer, né? Eu não agradeci na primeira fala, o convite direcionado ao Ministério Público do Trabalho, uma instituição assim diretamente engajada com os interesses sociais relacionados ao trabalho, às práticas empresariais e aos interesses dos trabalhadores, né? Então, é muito relevante e é muito uma honradez imensa estar aqui presente representando a instituição que eu tanto amo. E parabenizar também a fala de todas aqui, que são falas assim, realmente muito potentes, muitas experiências que a gente conjuga e aprende, né? Então, eu quero agradecer o evento, a temática e a participação e o convite, tá? E em relação à sua indagação, eu acho que eu tenho uma filha de 6 anos e também eu tenho uma certa idade já, de experiência, de prática, mas eu acho que a gente tem que estar sempre muito aguerrida e ciente de que temos direitos, né? Que nada é uma concessão e temos que lutar e garantir, fazer garantir e fazer reconhecer esses direitos, né? De estar no mercado, de estar em pé de igualdade, quanto à questão de gênero, quanto à questão racial, né? Uma cota para as mulheres negras é muito aquém do que a gente merece e dos efeitos deletérios do racismo estrutural que nós passamos. Então, eu acho que a mulher negra ela está sempre em uma posição muito subalterna, até considerando as mulheres num todo, porque a mulher negra é quem está no dever de cuidado para as mulheres brancas se engajarem, não é? Então, a gente ainda está numa condição inferior, não é? Então, acho que a gente tem muito assim que além de uma legislação de cota, a gente tem que fazer essa lei valer, ser efetivada, ela ser implementada e irmos além, muito além dessas cotas, né? Porque a mulher na sociedade é mais que 50%. Então, o percentual dessa cota é muito aquém do que a gente representa na sociedade e para a gente estar espelhada na empresa, a gente tem que enfrentar essas barreiras que vêm das posições de privilégio, né? Que ninguém quer arredar, e também das concentrações de riquezas que o país que permeia a realidade do país, né? Então, a gente tem muito que lutar ainda, mas a gente tem que arregaçar as mangas e estar pronta para isso. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar como legado para as mulheres que estão aí adentrando no mercado de trabalho, sabe?
muita luta ainda por vir. Verdade, verdade. Vamos juntas. Bom, Obrigada, estamos acabando mesmo, o tempo já estouramos. Queria pedir a Margarete, consideração final, Margarete, rapidamente. Está no mudo, Margarete. Respondendo sua pergunta, eu trabalho com causas há 28 anos, causas no mundo empresarial. Se eu não fosse meio poliana, né, e acreditasse nessa força de transformação, eu não teria energia para todo dia estar movimentando, né, mudando ideias, transformação cultural. Então, sim, eu tenho certeza não, eu desejo muito que tudo isso se transforme, né, num país mais justo, mais equitativo, com oportunidades equitativas para mulheres, para homens, para negros, para pessoas com deficiência, não importa, né? Que as pessoas sejam vistas e julgadas, né? E que as oportunidades venham em relação ao que ela é, e sua performance, e não seus marcadores identitários. Eu só entendo também, só rapidamente, que a cota sozinha não dá conta, né, Simone? Nós temos aí uma transformação cultural imensa para ser feita. Nós estamos falando de mudança de mindset, como a Georgette falou, e a Sara. As novas gerações estão chegando, elas vão chegar na empresa, elas não vão precisar fazer oficina de viés inconscientes, né? Para derrubar estereótipos, entender o que é racismo estrutural e barreiras estruturais. Eles estão chegando com esse botãozinho já apertado, mas a gente ainda tem que transformar muitos mindsets. Nós estamos num momento do país extremamente polarizado, né? Então, cada ação tem uma reação, e a gente precisa lidar com tudo isso. Não basta ter as mulheres no conselho, eu preciso delas em planos sucessórios em todos os níveis, né? A cota é um ponto, eu estou falando, a gente tem o fenômeno do degrau quebrado, as mulheres são presas em cargo, mulheres brancas, principalmente negras, sempre os índices são muito piores, né, para mulheres negras, mas nos cargos iniciais, e a gente precisa ter acolhimento, a gente precisa ter inclusão, a gente precisa ter justiça, ambiente seguro, sem assédio, com oportunidades equitativas. Para isso, é muito pratinho que a gente precisa girar juntos, né? A cota obrigatória é um dos pratinhos, um pratinho importante, mas ela não dá conta, né, de fazer o show, né, de fazer a máquina girar. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, acho que você pode falar para as suas meninas, é o que eu falo para a minha netinha, que a gente está fazendo de tudo, colocando nossos melhores ativos, usando o nosso maior privilégio em prol dessa responsabilidade coletiva que todos nós temos por diminuir esse fosso civilizatório. A sociedade falhou, nós falhamos, né? Agora a gente está todo mundo sendo chamado para consertar esse gap, né, que a gente mesmo criou. Muito obrigada, Margarete. Sara, na certeza de que representatividade importa, o que você tem a me dizer, para eu dizer para as minhas meninas? Indo muito direto aí na sua pergunta, eu também estou super alinhada aí com a Silvana, eu acho que tem uma luta grande, a jornada é enorme, então elas não vão chegar com o trabalho já concluído, isso não, mas eu tenho certeza que elas vão encontrar ambientes de trabalho onde a gente fala disso sim, e elas vão olhar, mesmo no início de carreira, dentro da cadeia hierárquica, e elas vão ver, tem gente parecida comigo ali, e isso vai ser totalmente diferente do que gerações passadas viveram. Esse é o meu sonho. É o meu também. Muito obrigada. Georgette. Eu espero que possamos falar, eu não quero ver o futuro repetir o passado. Eu não quero um museu de grandes novidades. Eu quero felicidade. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, e eu quero desejar a todos os organizadores desse evento vida e saúde. Gratidão, pessoas, Georgette, Margarete, Silvana, Eunice, Sara, uma honra imensa ter participado desse painel com vocês, uma honra imensa trabalhar com a iniciativa, Rafael, professor Zé Vicente, Tati, tantas outras pessoas que fazem, de fato, a inclusão negra acontecer. Um abraço, até a próxima.